E aí, Guilherme? Foda-se, vai pra aventura, foda-se. Vai, né? Ótimo. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ucrania Cast, pessoal. Aqui é Guilherme Silva e eu sou historiador em quadrinhos. Aqui é o Ângelo de Aguiar. Eu tinha que pensar no personagem, mas não tem. É o cabeça de nós todos. Eu vou ser o P2. P2, beleza. Depois eu explico. Então esse aqui é o Ângelo de Aguiar, o P2. Toca a abertura. 2 vezes a abertura. Enfim, hoje o tema do nosso querido podcast é Cyberpunk. Sim. Depois de falar besteira sobre cultura pop, a gente vai falar besteira sobre Cyberpunk, então, né? Nada mais justo. Então bora nessa. O que você gosta de Cyberpunk, Ângelo? Tem Cara, filmes que você gosta, que você gosta da estética. A gente podia definir, né, o que é Cyberpunk primeiro, né? Cyberpunk. Aham. Acho que procura no Google pra gente definir o que é Cyberpunk. Não, procurar nada, já tá aberto aqui no Wikipedia. Cyberpunk ou Cielo. Cielo. Cyberanarquismo, a tradução da Cielo aqui, né? É um subgênero de ficção científica conhecido por seu enfoque de alta tecnologia e baixa qualidade de vida, high-tech e low-life. E toma seu nome da combinação cibernética e punk. Uau! Eu acho que uma coisa que salta bem aos olhos quando tu se depara com uma obra cyberpunk, né? É o contexto, né? O contexto daquela narrativa. Aquele contexto muito cinza, né? Tem muita cor cinza, muito um céu poluído, uns prédios desgastados pelo tempo. Tu tem alta tecnologia, mas que nem a gente viu na descrição, não tem uma qualidade de vida, sabe? Tu tem uma desigualdade social, isso. É quase em detrimento, né? A tecnologia ela se desenvolve em detrimento da qualidade de vida. Uhum, exatamente. Isso é bacana. Isso, exatamente. A gente pode pegar isso tudo, na verdade, o contexto real de produção desse gênero é o quê? Década de 80. O que a gente tem nesse contexto, Ângelo? Final ali, né? Um finalzinho, talvez o auge, final da Guerra Fria. O que se tinha na Guerra Fria, Ângelo? O medo. É o medo constante de um conflito nuclear que destruísse de vez a humanidade, né? Uhum. O medo que se tinha na Segunda Guerra Mundial podia finalmente se concretizar aí no período de Guerra Fria, que durou décadas. A gente vai ter então esse período, né, de maturação, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem pelo menos uns 30 anos de tensão global aí. Exatamente. Nesses 30 anos aí a gente vai, já no final da Guerra Fria, né, a União Soviética ela vai... Opa, deu um erro na gravação, vai. Is this Cyberpunk? Deu um erro na gravação. Mas... A tecnologia aqui, ó, nos destruindo aqui, ó. Verdade, viu? Estão tentando sabotar isso. Mas retoma aí o teu pensamento. Quando vocês ouvirem, nós estaremos mortos, provavelmente. Então, se você estiver ouvindo isso aqui, você é resistência. Mas, quer dizer, desse período da Guerra Mundial, a gente tem esse momento de tensão, né? Tem um momento muito grande também de produção cultural da Segunda Guerra Mundial, uma produção em que ambos os blocos de influência a gente vai ter a distorção do outro, né? A gente vai ter a criação de si. Nesse momento começa o projeto de imperialismo cultural, né? Que muitos historiadores e intelectuais da área conceitualizam dessa maneira, né? Antes era um imperialismo militar quase, né? Físico, de invasão, né? De se você dominar os outros povos, os outros países, as fronteiras, à força, através do militarismo. De ter presença pessoal, né? Exatamente, agora não é mais a necessidade, agora é por meio da cultura, por meio aí de diversos elementos que compõem a cultura. Aqui no caso do Brasil, a gente vai ter um projeto antes de 1959, que é a Revolução Cubana, que vai se chamar Aliança para o Progresso. Sabe o que vai ser? A Aliança para o Progresso ele é um investimento de milhões de dólares norte-americanos aqui na América do Sul para melhorar a infraestrutura da população da América do Sul, porque eles sabem que a população da América do Sul nesse período era uma zona muito subdesenvolvida, né? Muito mais do que hoje, talvez. E daí os americanos eles acham que financiando essa infraestrutura, daí eles vão ter
uma grande zona de influência. Sensacional. Daí eles não esperam a Revolução Cubana. Foram pegos no pulo. Pois é, e daí depois da Revolução Cubana daí a gente tem um movimento mais drástico, né, que é o financiamento das ditaduras civis e militares. Um grande projeto na América Latina. Mas enfim, né? Agora a gente pausa e vai pro próximo bloco. Então, tendo em vista o contexto histórico internacional a respeito, né, da cultura cyberpunk, depois a gente vai comentar alguns filmes, alguns autores que a gente gosta, e comentar então aí como essa estética é aplicada, né, nas mídias que a gente gosta, os filmes principalmente, agora aí com a volta de Blade Runner 2049, a gente vai falar de tudo isso. Antes disso, então, a gente tem que mencionar como que é essa estética, né? O que caracteriza um filme cyberpunk, o que diferencia ele talvez de um filme de ficção científica, um filme de fantasia espacial. Como assim, Aju? Vamos lá, Aju, quais foram as suas impressões agora, sem pesquisar, sem nada, as suas impressões do que é um filme cyberpunk? Na verdade eu tava pensando em dizer outra coisa, tu viu que com essa pergunta me fudeu todo. Mas aqui é tudo ao vivo, rapaz, é ao vivo na ligação. Não, mas o que eu tava pensando em dizer antes era só isso. A gente vai ter o mesmo cyberpunk, né, na verdade em obras literárias, né, depois que a gente vai ter os aparecimentos do filme, também não muito depois dos filmes. E a gente escolheu também falar de filmes porque é uma coisa que é mais socializável, né? Comum. A gente conhece mais filmes do que obras de literatura. As pessoas conhecem isso também. Que apesar da gente parecer culto aqui, a gente é uns bandos de ignorantes. Verdade. Só assiste filme porque não precisa ler. Sai o livro, a gente espera chegar ao filme. Então, mas continuando, uma das coisas que chama muita atenção no filme, nos filmes, né, nas obras cyberpunk, é justamente essa parada do que não deu certo, sabe? Tu tem o futuro, tu tem as tecnologias, mas tem uma coisa ali que não vingou, uma coisa que era pra ter melhorado, às vezes com a promessa da tecnologia, e não dá. Tu tem diferença de classes, tu tem questão de gênero bem atenuante, tu tem infelizmente, racismo ainda não, com certeza tem, mas eu não... Não é trabalhado com tanta frequência, né? Sim. Talvez sabe o que me lembra Cyberpunk? Quando eu vou pra uma cidade de periferia e eu vejo como foi desorganizada o crescimento. Por exemplo, quando nós aqui, eu moro agora em Florianópolis, né? Eu Gil também mora na São José, que é uma cidade... É bem cyberpunk, São José. Então, é isso que eu queria falar. Mas os meus pais moram em Palhoça, que é uma cidade vizinha da capital Florianópolis. Quando eu vou pra Palhoça, é uma viagem cyberpunk. Lá não é cyberpunk, lá é feudal. São José é cyberpunk. Mas assim, que me lembra as cidades crescendo de forma desorganizada. Obviamente, a gente, né, faz uma ressalva das proporções, né? Mas é isso que me lembra sempre. O que acontece nas grandes megalópolis cyberpunk? É um crescimento absurdo, onde as cúpulas superiores, né, o pessoal que tem mais grana, tem uma vida confortável na medida do possível do contexto, e os trabalhadores, né, o pessoal, aí ó, questão de parte, o pessoal mais pobre, eles vivem em uma subvida, né, eles sobrevivem, né, eles não têm uma vida tranquila. E isso a gente pode perceber. Essa foi a minha gata mexendo numa caixa. Motherfucker, are you out of your damn mind? É o que ele acha. Enfim, aí o que a gente pode perceber que são, primeiramente, geralmente os personagens de cyberpunk, né, dessas obras cyberpunk, eles são o quê? Eles são personagens comuns, né, geralmente trabalhadores ou membros de uma classe dominada, né? Isso. E eles têm o trabalho duro, né? Sim, e eles vivem em cubículos, né? Quando eles vão, fazem o papel deles ali na sociedade e voltam para os cubículos deles. Proletários do futuro. Exatamente. Então a gente já tem essa diferenciação, né? De que apesar de uma sociedade que tem tudo para prosperar, ela falha em relação à igualdade social, né? Que ela não consegue comportar essa igualdade social, que seria aí o que geralmente, né? Que se espera de um futuro mais evoluído, entre aspas, né, um futuro desenvolvido, seria justamente essa igualdade. E a gente vê o que é isso? A gente vê em Star Trek, a gente vê um pouco em Star Wars, assim, né, com a presença lá do Senado e tal, mas a gente tem essa construção em obras de ficção mais otimistas, e no Cyberpunk ele não apresenta isso, ele apresenta o quê? A famosa distopia. Certo? Pessimismo.
Exato, né? Não, mas é que é a grande deterioração. Deterioração? Santa estupidez! O que há com vocês todos? É a grande destruição da própria sociedade por conta da construção capitalista, né, corporativista. Exatamente isso vai se refletir muito no eu vejo, né? É o que eu disse antes, que salta muito os olhos a estética disso, né? Daí tu tem as zonas periféricas nesses universos cyberpunks, umas zonas muito cinzas, tu tem prédios altos, tu tem zonas escuras, Sujeira, poluição. Isso. As pessoas se vestindo de qualquer modo, elas até usam tecnologia, elas têm acesso a essa tecnologia, mas ter acesso a essa tecnologia não reflete uma qualidade de vida que elas têm. Sim. É que a vida ela já não tem o mesmo valor, né? Tanto é que se tenta recriar a vida Isso. o tempo inteiro, né? A vida, a questão ética sobre a vida ela já foi superada em vários debates, né? Em termos de construção, em termos de administração de vida, digamos assim. Então, isso é muito louco, né? Que é um debate interessante que a gente pode ficar horas e horas falando a respeito. Uma das coisas que tu tem, né, bastante, é desenvolvimento da tecnologia em direção também ao policiamento da população. Sim. Tu vê isso no Robocop, tu vê isso Juiz até Dredd. Juiz Dredd é um exemplo clássico, né, de corporativação. corporativismo. Inventando palavras, mas é tipo de corporativar. Olha, neologismo. Corporativar a proteção da população, sabe? De capitalizar, transformar em privado, sabe? Privatizar, acho que é um bom termo, né? E aí, esse é um jeito de, sei lá, transferir as responsabilidades sociais. Né? O Estado falhou, basicamente. O Estado falhou e a sociedade não tá indo no mesmo caminho. Tu tem, as grandes corporações são uma São coisa que marca dominantes. muito presença, né? Tu tem marcas que aparecem o tempo todo, tu vê nas diversas tramas interesses de mercado. A mercadologia. Mas isso é muito mais presente do que, por exemplo, às vezes interesse de Estado. Não vem interesse, às vezes, tanto de governo. E às vezes até o interesse de governo ele está atrelado a interesses corporativistas também. A ação Ele está do governo. subjugado, geralmente. Ele está subjugado aos interesses das corporações. Isso. O que reflete também já uma realidade da época. A gente tem essa realidade a gente já tem, por exemplo, em caricaturas, cartoons, né? Charges, isso. Ele é o cara das imagens. A gente tem charges já do século XIX, da Revolução Industrial, de corporações, de trusts, de cartéis sendo representados, às vezes, em personagens maiores que os próprios governos. A gente tem isso. Então, já desde a Revolução Industrial, uma coisa que vai perdurar também no século XX, os interesses, né? Os interesses da iniciativa privada, que continuam e eles ainda aumentam de tamanho. Ah, bacana. A gente vai ter... E isso daí também vai se refletir a todo momento agora, porque eu li há pouco tempo o Neuromancer. Ah, sim. Mas me lembra muito o Neuromancer, né? Que daí é uma obra literária. Eu não sei se teve adaptação audiovisual. Mas enfim, Acredito que não. acho que não teve. Se teve um jogo, foi eu muito acho. expressivo. Uma vez, um jogo bem coisa. É? Mas daí tu tem as empresas atuando a favor delas, né? Sim. Bom, já que você mencionou Neuromancer, a gente pode então partir aqui para as obras cyberpunk e comentar um pouquinho a respeito das nossas impressões. Agora, no próximo bloco! Sim! Começando agora o terceiro bloco, então, desse querido podcast. Vocês estão ouvindo isso? Que barulho gostoso. Então, Ângelo, antes da gente começar, a gente esqueceu no último bloco, porque a gente tá bebendo e não organizou nada. A gente ia diferenciar rapidamente o que caracteriza uma obra cyberpunk. Isso a gente já fez, na verdade. O que diferencia, né, dessas características cyberpunks para ficção científica e space opera, certo?
Ficção científica, então, vamos lá. Ficção científica é uma ficção que tem base E na científica ciência, olha aí. Nossa, por essa você não esperava. Mas o que é? É uma ficção que não necessariamente tem comprometimento com a distopia. Você não precisa ser distópico, pode ser esperançoso. Star Trek, por exemplo. Né? Não é distópico e é uma ficção científica. Tem muito comprometimento com ciência, certo? E com ficção. Mas ele tem esse comprometimento. Já... Posso te interromper? Are you out of your mind? No. Eu tava numa conferência esses dias com uma professora chamada Luciana Hasser, de literatura, que ela falou de pacto de ficção, se eu não me engano era o termo. Pacto de ficção? Isso. Que era, o que é o pacto de ficção? É quando, tipo, tu sabe que uma coisa ela não é real, sabe? Mas tu tá imerso nela. A famosa suspensão de descrença. Viu? Temos vários termos. Tem vários termos pra isso. Mas aí como é que explica bem isso aí? Não, daí que isso casa com a ficção científica, né? Tu tem coisas que, por exemplo, é uma tecnologia que ainda não é a nossa realidade. Você aceita. Você acaba aceitando a premissa, sabe? E dentro daquela premissa tu vai desenrolando a narrativa. É tipo, sei lá, uma nave, uma espaçonave com um canhão de Photon e tu acredita que isso aí vai dar certo. Pois é. Entendi. Nem sei o que é Photon, acabei de inventar. Pois é, Mas Blaster. Mas Blaster é... Não, mas Blaster existe. Mas enfim. Blaster tá aí em toda a cultura pop, rapaz. Mas tá bom. Não, mas ó, isso é um bom conceito pra se apresentar. Né? Mas isso aí ele casa bastante com a Space Opera e a fantasia espacial, né? Que é, por exemplo, Star Wars é uma Space Opera, inclusive projetada pra isso. O George Lucas foi lá e pensou que queria fazer um 2001 Odisseia no Espaço do jeito dele, certo? E aí, bom, ele trabalha com orquestra, trabalha com várias coisas, mas o elemento que manda é o que a fantasia, né? Que já se difere de ficção científica, que não tem necessidade de ter a ciência envolvida, e também se diferencia do cyberpunk. O cyberpunk é ficção científica hardcore, certo? Ou seja, todo cyberpunk é ficção científica, mas nem toda ficção científica é cyberpunk. Sim. Uau, nossa, vamos se beijar agora, né, Ju? Meu Deus. Então, enfim, continuando. Agora a gente vai comentar algumas obras que a gente curte. A gente separou uma listinha aqui rápido, né? E se ele encontrar a aba, vai ser rápido. Vai comentar rapidamente aqui e destacar a estética cyberpunk. Isso, fica até mais fácil de visualizar. Sim. A gente fica um papo mais dinâmico, isso, né? Esse espaço em comum da imaginação. Meu Deus. Através das obras. Vamos lá, Ângelo. Primeiro, vamos lá, Nana, que vai começar com um filme que tu não viu. Tu viu esse aqui? Ghost in the Shell? Querido, eu só Animação? não vi a animação, como eu vi também. Você viu o filme? Você viu o filme? Eu não vi o filme. Você Não viu? viu o filme? Eu vi o filme. Bacana. Então a gente tem aqui alguém que viu a animação, que leu os mangás. Leu parte dos mangás. Eu li parte dos mangás. E alguém que viu o filme, né, a animação de 1995, e viu o filme de 2017? Desse ano, 2016. Nossa, esse ano tá... Não sei, acho que foi produzido ano passado e liberado esse ano. Justo. Enfim, vamos lá. Primeira animação. Dá pra ver que referência é tudo aqui. Exatamente. Né? Então, animação de 1995. O diretor foi o Mamoru Oshii, né? E a criação foi do Masamune Shirow. A criação dos mangás da história principal, né? Então, enfim, como é que funciona a primeira... A premissa. Primeira obra de Ghost in the Shell. Primeiro que a animação, o filme de 95 que ficou clássico, ele já era uma outra versão do Ghost in the Shell, né? Já tinha mangá pra cacete, tinha anime, tinha um monte de coisa. É importante lembrar, tá? É uma produção oriental, primeiro. Exatamente, Acho que é então, oriental, década de 80. Isso? Acabei de falar. Não, 95. Tá maluco, velho. Corta na edição. Corta na edição. Pode 95? 1995. A gente já tem o gênero cyberpunk, já já alguma bem referência. estourado. Akira, que é uma grande referência oriental cyberpunk, é de 1988. Então, ó, já tava grande ali no mercado. A gente já tem as obras literárias. E já era o... consolidado. Sim. E a própria, o mangá é da década de 80. O mangá surgiu lá. Já tinha toda a estética. Era isso que eu ia falar. Ah, claro. Mas a gente vai comentar da animação, porque a animação é clássica e foda pra caramba. Qual que é o grande debate da animação, né? Principalmente o que faz a personagem principal. Esqueci o nome dela. A Major. Major, pois é, a Kusanagi, né?
Sei lá, deve ser. Não, Kusanagi, enfim. É porque eu fiquei com o nome americano. Ah, não, a Kusanagi é outra coisa, tô maluco, é a Motoko. Motoko, isso. Motoko, é a verdade. Motoko que anda de motoca. Meu Mas Deus do céu, gente! Is this everybody? A gente vai ficar com as referências a às gente vezes, entendeu porque é de um grupo Pô, da a gente internet. A gente que o devia ter pessoal fica gravado outro podcast antes. A gente vai beber, vai gravar podcast louca. Enfim, Vai. o outro podcast é pra ser sério. Aguardem, outro episódio está sendo gravado em outro momento, não agora. Ó, fica registrado aqui após R$10 que não vai ser sério outro podcast. Então, enfim, aí o que acontece? A grande discussão é sobre quais elementos te fazem ser humano, né? E quais te fazem não ser humano. Verdade, o que é o ser humano, né? Exatamente, É o o que que é tá humanidade. Isso é uma discussão recorrente No gênero. no gênero cyberpunk. Isso é muito bacana. Porque o que é? A sociedade já deteriorada, né? Já em decadência, ela já não tem mais algo que identifique as pessoas enquanto humanas. Enquanto unidade. Enquanto. É uma questão humanitária mesmo, assim, não é. Um elemento. Né? É uma questão que. Não é, tipo, eu sou uma pessoa humanoide e tal. Mas é mais na questão moral e ética, né? Uhum. O que te faz, né, parte de um grupo, né, parte da humanidade. E aí essa discussão é bacana aqui porque ela tem uma consciência que um dia foi de uma pessoa, uma pessoa de carne e osso, e agora ela tá presa, né, ela foi colocada, na verdade, em um androide não, é um ciborgue. Isso, só pra resumir, acho que pra quem não viu, né? Quem não viu tem que ficar um pouco mais... Quem não viu tem que ver essa porra. A nossa personagem, a Major, né? A Motoko, ela era uma pessoa antes, né? E que acho que foi por causa de um acidente. Mas é que isso não ficou evidente. Ah, meu Deus, tá assim. Não importa o motivo, Enfim, assim, mas ela é... Por causa de um motivo, o cérebro dela é transportado para um corpo mecânico. Isso. Foda, um Iron Man, assim. É um androide. Ela virou um homem de ferro com uma consciência humana. Isso. E daí ela fica constantemente nisso. Porque constantemente naquele conflito, sabe? O que eu sou? O que eu sou? Eu ainda sou humano? Exatamente. Eu preciso... se eu sou humano, o que eu preciso... O que eu tenho que vai lembrar disso? O que diferencia de uma máquina? Exatamente. Uma máquina ali na vitrine da loja. E nessa mesma sociedade, ela não é um caso particular. Ela é particular porque ela tem o cérebro, né? E o humano e o resto cibernético. Mas o resto da sociedade, tu tem pessoas que elas ainda estão no meio desse caminho. Tu tem pessoas com modificações no corpo. Tu tem pessoas com implantes, com braço mecânico, com olhos. E nem todos essas pessoas fazem essas modificações do corpo por necessidade. Eles fazem porque querem, assim, porque é mais interessante, vai dar um benefício a mais, né? Vai te dar mais força, vai te dar mais visão, e por aí vai. Então já começa a se desconstruir o conceito de humano, né? Porque se tem modificação o tempo inteiro. E é bacana, e o filme é lento, viu, gente? Ó, a pessoa que vai assistir hoje, jovem que não assistiu ainda, o filme é devagar, o filme tem todo um ritmo próprio, isso que é bacana, é um filme contemplativo, não é um filme de ação. Vai ter uma ação ali? Vai. Mas ele é um filme pra você pensar. O que tem... Ele vai entrar na tua cabeça, aí vai modificar a tua percepção de vida. Próximo filme. Vamos lá. Tem outro também. A gente falou agora de Ghost in the Shell. Vamos falar então de uma grande obra que foi influenciada por Ghost in the Shell. Certo? E que... Olha que coisa curiosa. Então, que no momento depois foi influenciar a nova versão de Ghost in the Shell pro cinema. Que é o quê? Olha, Matrix, nosso querido filme de 1999, Matrix. As duas obras também influenciadas pelo Neuromancer. Que é... Fortemente. Exatamente. Quer dizer, o Neuromancer veio primeiro e é vai ser referência. Bastião. Isso, um dos bastião. É o bastião, usa né? umas palavras tão enroladas pra falar... pra ter erro de concordância. É o bastião aí da cultura cyberpunk, um dos grandes. Ele vai influenciar muita coisa, mas o Ghost in the Shell vai beber muito. Bebe demais. Vai beber muito nele e o Matrix vai beber muito nos dois. Tanto no Ghost in the Shell quanto no coisa. E o Matrix agrega uma questão interessante, como ele é feito na década de 90, ele pega uma questão ambiental também muito forte. Ele não pega só
a estética cyberpunk, a moral cyberpunk, né, a ética. Ele pega também essa questão do ambientalismo, né? O que acontece no filme do Nessa Matrix? época tá pulsando. Exatamente, né? Final da década de 90, que buraco na camada de ozônio, loucura, meu Deus, a Amazônia, o pulmão do planeta. Cara, sabe o que eu lembro? Olha só que coisa bizarra, nada a ver, mas eu lembro. Ah, não, aqui é coisa Eu tava pequeno. Quando eu era pequeno. Eu tava pequeno. Quando eu era pequeno, Tava pequeno. eu vendo por algum motivo, eu não via, tá? Só justificando aqui, eu juro que eu não via. Não O quê? tinha problema. Malhação. E Olha só a cena, cara. Tu tá citando Malhação. Olha só a cena, cara. Era um personagem falando, tava um calor do demônio. E um personagem falando, puta que calor, né? Mas também esse buraco na camada de ozônio. Ai, meu Deus do céu. Buraco na camada de ozônio é foda, hein? Não brinca com essas coisas que é sério. Mas é legal a gente ver a historicidade disso, porque hoje em dia. Então é um debate muito recorrente. Hoje em dia. Não, isso. E depois disso, hoje em dia, a consciência ambiental fica consenso comum, sabe? Sim. Todo mundo sabe que é importante proteger o meio ambiente, reciclar o lixo, etc. Apesar de não Ainda fazer, que. mas E, tem essa consciência. e a gente tem muitas empresas, muitas corporações que não fazem isso, né? Ainda é uma luta. Ainda é uma luta. Com certeza. Mas com a historicidade Tem disso. país que não quis assinar o Tratado de Kyoto, porra. Isso. Nos Estados Unidos, E com a. Mas com a historicidade disso, aqui a gente tem uma militância, uma causa disso na década de 90. Sim. E antes ainda. Explodindo. E antes ainda, o ambientalismo vem com os hippies também. Ali durante a Guerra Fria. Sim. E, Mas aí acho e a questão ambiental, aí ela era totalmente Mas aí acho que era subjugada uma daí. questão de mais autogestão, né? E não era necessariamente com. Não era só. Não era só. Não era, não era só. Era um debate que tinha um caminho parecido, mas não era o mesmo. É que tinha uma proximidade com a natureza, Sim. tá ligado? A coisinha que vem da terra. Nem sabe? minha arte na praia com as coisas erradas, militar. Isso. Não, mas o que eu quero dizer é que tem uma historicidade aí. Sim, Tem mas totalmente. Para contextualizar, por que a gente puxou o ambientalismo? O contexto do filme é o seguinte, né? A humanidade, ela sugou demais tudo que a Terra poderia dar para ela, e aí, em um determinado momento, eles tiveram que criar um universo. Não, na verdade não. Peraí. Não, desculpa, eu tô confundindo. Eu confundi fodamente. O que é? Na verdade, a Terra tá sob ataque alienígena, não é? Do que? Matrix? Não. Nossa, Nossa, eu confundi tudo mesmo. Deixa que o pai São explica, as daí vai máquinas, falar são errado. as máquinas que foram criadas pelos humanos Para uso de e energia. que ganharam consciência. Elas usavam energia a solar. singularidade. Elas usavam energia solar. né? Sim, elas E a ganharam população- consciência, exatamente. Isso. Nossa, eu tô muito louco, eu confundi mil coisas. É que tu vai ter a poluição do meio ambiente em massa e tu vai ter a criação de inteligência artificial. Exatamente. E daí os humanos, eles deterioram tanto, eles sugam tanto o planeta, que daí tu vai ter uma poluição que ela vai inibir a vinda de energia solar. E como as máquinas se alimentam disso, sabe? O que eu preciso fazer? Eles remodelaram a estratégia deles ali de Isso. sobrevivência. Daí eles utilizam os seres humanos, daí acabam utilizando os seres humanos como fonte de energia. Exatamente. Depois dessa poluição, que vai inibir a luz do sol, né? E daí isso é retratado naquela cena que o Morfeu mostra pro Neo o que as máquinas fazem com os seres humanos, transformam ela em pilhas. Sim, eles... Que vem da energia dele. essa aí é a ficção por trás disso aí, tá meio falha, né? A ciência por trás disso aí. Já... Porque Sim, é porque o ser humano não produz tanta energia a ponto de, sabe... pode virar uma pilha. Então, a ponto de funcionar dessa maneira. Mas esse aí, ó, assistam Nerdologia, tem um Nerdologia que fala sobre isso. Então eu vou libertar os humanos que eu tenho lá no porão. Mas enfim, ó, mas a questão é, não importa, é a suspensão de descrença que tu mencionou. O que acontece? Aí, esse é o contexto todo, e aí, bom, aí vem ali um pouco da discussão cyberpunk, né? O que é realidade, o que não é. Será que vale a pena eu viver numa realidade sabendo que ela é falsa e não viver, ou viver uma realidade sabendo que ela é verdadeira, mas que ela é sub-humana? Aí fica essa questão assim, né? Será que eu tomo a pílula vermelha ou a pílula azul? Isso. Esse é muito foda. Mas acho que tu falou aí numa coisa que, pra quem já assistiu Matrix, né? É que a gente não falou o que era Matrix. Não, mas aí todo mundo. Se tu não assistiu, Se não assistiu, Matrix, fecha esse assiste. podcast, vai assistir, depois vem aqui e visão. Tá tudo errado. É um porque- clássico, é porque- um clássico é. do cinema. Tá. Tem que assistir essa porra.
Né? E aí, ó, assiste também. Tem outro filme que é foda de Mas isso, realidade. Assiste Inception depois também. Isso é uma- Matrix também. Inception é foda. É que, mas daí voltando nessa coisa da Matrix, da realidade virtual, tem uma coisa que eu acho que também é uma que vem nesse sentido como uma crítica. O gênero cyberpunk ele é extremamente crítico, né? Sim. Dá pra ver nas questões ambientais, nas questões do capitalismo, mas e também tem nessa questão do cotidiano. A Matrix, né? A representação da realidade virtual, ela é uma representação também do cotidiano. As pessoas elas vivendo, reproduzindo seu cotidiano, sua rotina todo dia indo trabalhar e voltando, sabe? E não vivendo, e não vivendo de fato a vida, Sim. sabe? Tanto que é bem simbólico o momento que o Neo ele desperta para a vida real, sabe? Que ele desconecta então da Matrix e vai para o mundo real. E, tipo, antes ele não tava vivendo o mundo real. Ele tava vivendo aquela realidade dia após dia. Sim, isso. é baseado muito no mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão. Você vê. O que é o mito da caverna de Platão? Todo mundo já deve ter falado disso do Matrix, mas a gente vai falar de novo porque Não, a gente quer. se tu fez até a quinta série, tu viu a mito da caverna de Platão. O que é? Tem uma caverna, tem uma fogueira atrás, né, de pessoas, e essas pessoas estão viradas pra parede. Isso. E aí todas as pessoas, tipo, aí passam pessoas por fora da caverna, né, e provocam sombras. Só reflexos e só sombras, então, Certo. da realidade. Então essas pessoas que estão dentro da caverna presas, amarradas, elas só veem as sombras, né, e aí várias coisas acontecem, Daí uma pessoa se contos liberta. são contados, contos são contados. Isso. É criada uma cultura com Toda- base nas sombras. Com base nas sombras. Aí a pessoa se liberta, vê o que tem, né, fora da caverna, e aí ele vê uma realidade totalmente diferente e que contradiz a realidade que ele conhecia. Certo? E aí ele vai tentar avisar os outros e Isso. ele falha. Porque as pessoas não querem acreditar. Ele diz que aquilo que as pessoas veem não é a realidade. Isso aqui Não muito é. doido. Não é a realidade. E é uma coisa que vai aparecer no Matrix, as pessoas, na obra, as pessoas elas não estão vivendo a realidade. Exatamente. Elas estão vivendo até para sustentar algo que é maior do que elas. No caso das máquinas ali. Elas E tão- tem uma grande crítica à própria decadência da sociedade. Isso. Que, se eu não me engano, quando o agente Smith ele fala com o Neo, em algum momento assim, No momento que ele está sendo torturado. ele explica que quando o Neo já sabe que ele é o escolhido. Sim, mas no final do filme, né? Quando ele está sendo torturado na cadeira lá. Ah não, ele tá falando com o Morfeu. O Neo vai salvar ele. Tá porra. bem louco, tá bem louco. Ó, Eu sei que tu vai cada- falar, quer ver, cada- ó. Is this cyberpunk? Ele vai falar que em outros projetos de realidade virtual, a humanidade, mesmo ela tendo um futuro utópico, ela falhava em desfrutar da utopia. A sociedade ela era feita de conflitos. Então, se tu dava um universo perfeito, os seres humanos eles se matavam, eles destruíam esse contexto perfeito. Ele tá falando pro Morfeu isso. Ele tá falando, o Morfeu, Morfeu o Morfeu fala. ele tá sendo torturado enfim, na cadeira. não importa o que ele fala. Mas ele Mas fala. essa é a crítica, sabe? Isso. A decadência da sociedade. Ele fala que os seres humanos são a única espécie que precisa de mais e mais pra sobreviver. A única espécie que destrói o ambiente que tá vivendo. E aí, justamente, E né? puta merda, olha essa Olha crítica no só, meio da hein? tua cara. É genial, é uma construção de cena muito boa, um diálogo foda. E tu tem aquele ator muito foda. Como é que é o nome dele? Porra, ele fez o Aquele homem, Elrond, eu vou me do deitar Senhor com dos aquele Anéis, cara. Não lembro o nome dele, mas ele é foda. Ele fez O Elrond. Priscila, Rainha do Deserto. Fez, Muito bom também. grandes referências. Tá, então vamos continuar, né? A gente já tá... Nossa, gente, esse podcast vai ficar enorme. Agora a gente vai falando de outra obra, clássica também oriental, Akira, que a gente mencionou já, que é de 1988, que é do Katsuhiro Otomo, que o mangá é obrigatório pra quem gosta de quadrinhos. Você tem que ler, velho. O mangá é foda. E a animação também é muito foda. Mas a animação, ela foi produzida antes do fim do quadrinho. Então ela tem um final meio específico dela, assim. Uhum. E o quadrinho vai para outro caminho. Mas a crítica principal do Akira é as corporações, tipo, ao governo rendido às corporações também, e ao grande medo da destruição nuclear. E qual que é a premissa do Akira? A premissa do Akira são... O Akira,
é uma criança fruto de experimentos científicos. Né? É tipo o Stranger Things aí, ó. Se utilizava as crianças para fazer experimentos científicos, para elas terem poderes sobrenaturais, isso ser uma arma de guerra. Certo? E o Akira acontece depois da Terceira Guerra Mundial, onde Tóquio foi devastado. Aí Então a gente tem mais né? um contexto histórico A gente aí. já tem aqui uma A gente lembrança. tem um contexto histórico também da destruição do mundo, né? Da tensão da Guerra Fria, exatamente. que a Terceira Guerra Mundial... 1988, um ano antes aí do nosso querido Bolívar daí, né? Isso. Olha só. E aí, justamente, ó, depois da Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial já aconteceu, 2000 e lá tantos. Teria se devastado depois, tudo, que era a expectativa que se tinha na época. E Tóquio foi destruída de novo. Então, ó, se traz uma memória traumática a respeito desse período, né, da Segunda Guerra Mundial, que é massa, que é legal, assim, é um jeito de unir uma história foda, bem roteirizada, com um contexto e uma crítica foda. Então, ó, assistam e leiam, tá? Mas para não se demorar muito, essas são as críticas presentes, e também tem muito da questão da decadência social, certo? Isso é um resgate, né, uma herança, digamos assim, das críticas norte-americanas, né? Porque década de 80 a violência urbana, ela tava explodindo, assim. Depois a gente vai falar de Robocop. O Robocop é um grande exemplo de representação desse contexto social decadente, né? Aí que tu vai ter também o surgimento daqueles imagens daqueles bairros negros também do Nova York, Brooklyn, Bronx, sim. Sim, e também a gente pode ver esse reflexo em outras mídias, né? Não só nos filmes, nos quadrinhos. Ah, os quadrinhos. Ai, meu Deus, sabe por que ele fez essa voz? Porque ele acabou de ter uma ereção aqui quando ele falou quadrinhos. Os quadrinhos. Aí a gente vê o quê? Batman Cavaleiros das Trevas, que é o quadrinho mais icônico a respeito do nosso querido herói mascarado. E também a gente vê aí, ó, isso tudo é Frank Miller, né? Frank Miller é obcecado, doente, mas é bom quadrinista. E a gente vê também no Demolidor, né? Demolidor também fala muito do que Demolidor é um herói urbano, que ele enfrenta o crime local, né? Na região de Hell's Kitchen e tudo mais. Então, na década de 80, essa questão aí de drogas também envolve drogas em outras histórias. O surgimento do crack. Hein? Sim, a questão da violência urbana, ela é muito mais presente nos quadrinhos, assim como em outras obras. E não só cyberpunks, né? Batman e Demolidor não é cyberpunk. Não dá pra considerar, mas reflete muito bem esses elementos de violência urbana. Tem um elemento, sim. Certo? Aí a gente pode chegar aqui no nosso queridinho... Vamos falar do Robocop, né? Já que a gente mencionou, vamos falar do Robocop e depois a gente volta nos outros. O Robocop é o quê? Pô, o Robocop é muito foda. Porque o Robocop, ele trata dessas questões aí de violência urbana. Ele trata das questões de grandes greves de trabalhadores. Então, tipo, a instituição, no caso do filme, a polícia, né? Ela começa a falhar. Né? A instituição que deveria ser regida ali pelo Estado tá falhando, não comporta mais a necessidade da população, né? E aí o que acontece? A iniciativa privada começa a se infiltrar, né? Mais uma vez os interesses privados aí meio cyberpunk. Então. E aí, pô, aí o Robocop é o quê? O Robocop é uma criação da indústria privada, da iniciativa privada, certo? E ele, cara, é um filme extremamente violento. Nosso querido Paul Verhoeven, eu não sei, acho que é assim que fala, né? E nossa, velho, a trilha sonora desse filme do Basil Poledouris, que é sensacional. Adivinha de qual outro filme que ele fez a trilha sonora? Não sei. Tem Caçada para Outubro Vermelho também, que é dele. E Conan. Fez Conan. Conan. Que é foda. A trilha sonora do Conan é foda. Mas enfim. E também o personagem principal, né? Ele vai estar Ele é um policial? Ele é um policial, então a gente tem mais uma vez a sociedade policial aí. Mas ele é utilizado, ó, a imagem do policial caído, né? O policial que foi atacado depois, né? Que tava na beira da morte. Ele é utilizado pra ser bem aceito pela população. Eles tinham o ED-209, que é aquele robôzão gigante, desajeitado e tal. Ele seria o Robocop, né? A máquina policial, né? Mas aí ele não ia ser muito bem aceito, porque ele não era uma pessoa, era uma máquina. Aí tinha uma resistência da população, né, no roteiro do filme, né? E aí utilizaram o Robocop, né? Uma parte humana. O Murphy, para que ele pudesse ser mais aceito pela população mesmo, assim, pela opinião pública. E aí, isso é maneiro, porque aí também traz, ó, olha só como é bem amarrado o roteiro desse filme. O Robocop é foda demais. E aí,
ele é bem amarrado porque também já levanta a questão de humanidade, né? O que é ser humano, o que não é. Sim, era o próximo passo que eu ia falar. Pode falar que eu tô falando demais, né? Mais uma vez, né? O que é ser humano? Ele é uma parte robô, ele é a parte que... Aliás, ele é a parte humana que sobrou dele. É part human, part machine, human. all cop. todo policial. Ah, genial. E... é isso aí. Depois dessa, tô até emocionado. Pois é, né? Mas isso é maneiro porque... Tipo, ele começa a lembrar, né? Ele tem as memórias suprimidas, mas ele começa a lembrar, né? Da antiga casa dele, da família dele, né? Isso através ali dos momentos do filme, né? Mas isso é... Opa, Não contava com isso, hein? barulhito. Nosso contatinho, pô. Mas... Ô, desgraça, acho que... Enfim. Robocop e Cyberpunk, saibam disso, assistam. Exatamente. Tenho... Quer dizer... E vamos passar, acho que, para um que vai dar bastante tempo aqui, que é o Blade Runner. Blade Runner, a gente tá falando dia 3 de novembro de 2017, recém saiu Blade Runner, né? O que Aqui no achei Brasil. legal a contextualização, parece. Não, é Isso importante. sim é Cyberpunk. Meu Deus, Mas- isso disso, Cyberpunk. Mas então, a gente viu não faz muito tempo o novo Blade Runner, né? Com a direção do Denis Villeneuve, acho que é assim que fala o nome desse safado. Villeneuve. É meio francês, Mas- tem que fazer biquinho, Villeneuve. porque ele é canadense. Ah, pode crer. E, Villeneuve. né, mas ali o Ridley Scott não dirigiu, mas ele tava junto ali na produção. Participou bastante, né? E ele dirigiu o quê? O de 1982, que é o primeiro grande filme dessa saga, Uhum. que é um clássico. Se você não assistiu, assiste lá e talvez você não goste tanto, porque a estética é dos 80, mas... O Ângelo agora tá falando que vai fazer xixi, Ângelo. Tá? Caralho. Eu pauso aqui rapidinho. Então tá, Blade Runner. Vamos pegar aqui então o clássico de 1982, pelo Ridley Scott, né? E o de 2017, que faz pouco tempo que a gente assistiu. E Então tá pulsando o negócio. tá pulsando e tá muito fresco na memória e Você tá pensar... falando do Blade Runner? Tá falando de... Ô, louco! Mas pra pensar então a respeito aí dos elementos cyberpunk, que é Blade Runner é uma obra clássica, né? O Blade Runner. Se não é uma matriz, pegando trocadilho, do cyberpunk, né? Nas mídias, filmes pelo menos, não sei qual é. O Blade Runner, ele vai trazer muito aquela estética que o Neuromancer vai descrever, que o... Bastante. Como é que é o nome do autor do Neuromancer? Ele é William o Gibson. William Gibson, isso. Ele vai descrever a cidade escura, a cidade cinza, o neon, bastante as luzes neon. as luzes neon, né? Poluição, Poluição. extrema poluição. Exatamente. Ele vai trazer muito dessa estética, então. A estética que antes tu tinha que imaginar. Opa, só tem um espirro aqui. A estética que antes tu tinha que imaginar, agora ele vai trazer visualmente. E o visual, assim, do primeiro filme, ele é estupendo. Assim, Meu é Deus. muito bom. E o do segundo consegue ser tão bom quanto e superar. Porque, Cara, obviamente, né, são quase 3 décadas aí. As cenas do segundo não vão nem começar a conversar sobre isso, porque tem que ter um podcast só sobre a estética do segundo Exatamente. filme. Que a estética do Estética segundo filme. estonteante é a palavra. Caralho. Mas, enfim, ó, as questões que traz ali no primeiro. De novo, o que é ser humano, o que não é. Sabe, a busca pelo seu criador para viver mais. Né, a pegada principal do primeiro filme. E o segundo ele também traz um debate próximo aí, né? Uhum. De extensão da vida e justamente o que te diferencia de uma ferramenta para um ser consciente. Isso. Mas vamos voltar lá, só na premissa. O que tá no filme no Blade Runner? Tu tem uma sociedade, então, aquela mesma sociedade De cyberpunk 1982, certo? de 82, Tá. isso. Aí tu tem aquela sociedade decadente, né? Exatamente. E tu tem nessa sociedade que tu vai ter de premissa. Tu vai ter. Corporações dominando. Vai ter as corporações Tem grande dominando. influência aí no governo. Isso. Certo. Tu vai O ter. governo se desdobra para os interesses das corporações. Isso. Tu vai ter diversas cenas, tem o mercado, a população assim cheia nas Sim, ruas, populações, barganhando, né, isso. com uma subvida, né? Uma sobrevida. E daí a premissa que vai trazer é que tu tem se produz nessa sociedade, né? A Tyrell Corporation, ela vai, mais uma vez, uma corporação, ela vai produzir
seres biológicos, mas ela vai produzir eles artificialmente com prazo de validade curto, de 4 a 5 anos ali, né? Mais ou menos. Acho que é de 4 a 5 anos. Não tenho certeza, mas eles têm um prazo bem curto, Isso. exclusivamente para trabalho. Isso. Então são pessoas produzidas, né, artificialmente, voltadas para o trabalho. Daí, nessa produção artificial, tu pode desenvolver algumas características dela. Tu pode desenvolver força, pode Incluir memórias. Que é uma isso. discussão que também aparece no Ghost in the Shell. O Isso. Ghost in the Shell ele aborda rapidamente em alguns momentos. Isso. Porque também precisa se incluir a memória também, o plant de memória. E o plant de memória, ela vai aparecer que nem tu disse, no Ghost in the Shell, no Total Recall, ela vai aparecer. E a injeção das memórias nas pessoas, ela vai aparecer também de uma forma para tu conseguir barrar a humanidade daquelas pessoas criadas artificialmente. Sim. Sabe? Na verdade, para fazer elas se sentirem humanas e não criar o conflito, né? Não criar o conflito. Exatamente. Isso tem também no segundo Ghost in the Shell, né? De 2017, o Ghost in the Shell, perdão. No Blade Runner, no 2049. Que a chefe do departamento de polícia, ela fala, né? Existe uma barreira entre os replicantes e as pessoas, os seres humanos. Ela não fala assim com essas palavras, mas ela fala, existe uma barreira. Você destrói essa barreira, você cria uma guerra. Certo? Porque se você diz que não há diferença entre replicantes e humanos, você vai criar uma guerra de superioridade. Pra ver quem merece comandar a outra raça. Ou algo nesse sentido. Então eles precisam dessa diferenciação. Isso. E daí esses corpos criados artificialmente, eles servem então para o trabalho pesado. Eles vão para colônias. Eles vão para as colônias de exploração das minas. Eles vão para as minas. Nem sei disso, né? E daí tu tem até uma questão do trabalho muito enfática, né? A mina é o cara que vai extrair o metal. Durante muito tempo na nossa própria realidade, na humanidade, os mineradores, eles são referência desse trabalho pesado. E daí nada mais então pesado que trazer os replicantes para trabalhar em minas, para trabalhar em colônias. Escravos. Para trabalhar em colônias são os escravos. E para produzir, para dar subsistência, para dar base para aquela sociedade de humanos. Exatamente. E daí qual é o caso do que a gente tem? Como é que começa a trama? A gente vai ter então uma pequena população de replicantes que eles vão se rebelar nas colônias, que eles vão sair das colônias, né? Ah, sim, um pequeno grupo. Eles vão tomar, olha só que loucura, eles vão tomar consciência de que eles não precisam ser mais aquilo. Pega a revolução. Eles não precisam, a famosa revolução, eles não precisam necessariamente ser aquilo que eles foram criados para ser. E a busca deles, inclusive, justamente é essa, né? Eles estão buscando o criador deles para tentar estender a vida deles, que eles sabem que é limitado, né? Que é finita. Exatamente. E quem são os Blade Runners? De onde vem esse nome? Os Blade Runners são que é o papel do Harrison Ford, o emprego dele, é o cara que é o caçador de androides, que ele é o caçador de replicantes. Esses replicantes dissidentes. Inclusive, android é um termo incorreto. Porque eles são orgânicos. Porque eles são orgânicos, exatamente. São humanos engenhados. Isso. Aqui o título em português, né? É o caçador de androids, né? Isso. Daí, porque Blade Runner ninguém entende, né? E daí no filme ele fica no rastro desses replicantes dissidentes. Daí. Exatamente. É um policial. Policial com mais alcance. Isso. E tem uma coisa aqui, Guilherme, Opa, que me traz... É foda, né? Falar com o microfone na frente, mas enfim. Tá. Mas tem uma coisa que me lembra um livro que eu li do Arthur Conan Doyle, que ele fala sobre ficção. E a ficção era um livro com os outros contos do Sherlock Holmes. Ah, porque só que daí contos diversos. só que daí era um prefácio. Acho que era até teu esse livro. É? Não sei, acho que eu peguei de... Faz tanto tempo que eu não leio o Sherlock. E daí ele fala também do papel da ficção. E a ficção, a todo momento, ela fala sobre nós mesmos. Olha, a ficção. Poético. A ficção, ela não... Tu pensa, eu vou ver uma ficção agora porque pra eu fugir desse mundo. Mas a todo momento a ficção, ela tá falando desse mundo. Olha aí, como é que seres... Isso é história, isso é historicidade. Historicidade. Como é que tu vai produzir algo da tua realidade, sabe? Partindo da tua realidade sem se referenciar a ela. Sim, a ficção, por mais que tu tente criar um universo além,
aquela futurista, por exemplo, você vai criar com base nas suas projeções de futuro também, do teu contexto. Na tua realidade, nos conflitos que tem. Certo? Dos problemas que você quer superar naquele período, por exemplo. Se hoje, então, se na década de 80 a gente via o Star Trek, né? O Next Generation, que eu tô assistindo agora, que é muito bom. Se na década de 80 se produzia um futuro utópico, onde as nações não existiam mais, onde a pena de morte ela já não era mais uma maneira de punição ou de resgate de uma pessoa transgressora aceitável, já não era um método aceitável, né? E outras coisas, né? Tipo, se a humanidade ela se unia com o objetivo de explorar novos locais, né? E era uma nave, a Enterprise era uma nave diplomática, não era uma nave de exploração de combate. Exploração sim, mas exploração diplomática, né? Não era uma nave de conquista. Isso. Então, Territorialista. por exemplo, ó, a gente pegando o Star Trek, que é um conceito totalmente futurista, né? E não tenta se comunicar com o contexto de produção, né, de uma forma muito direta, mas ainda assim ele tenta resolver conflitos da época, né? Década de 80 a gente já tá falando até agora, né? O que é? Grandes blocos, né, opositores políticos, socialista, capitalista, né, um medo de uma guerra nuclear, né? E aí essas questões aí de violência urbana, né, de decadência da humanidade e tal. E aí, no caso, ele é uma representação desse contexto muito mais otimista, é uma projeção de futuro muito mais otimista do que o Cyberpunk. E é bacana isso. Nossa, que viagem, né, mano? Mas aqui a gente pode encerrar por aqui, na verdade, esse podcast tá longo. Mas eu quero continuar. Quer continuar, meu Diogo? quero. Então relaxa, daqui a pouco a gente grava outro podcast sobre os assuntos. Você não aguenta outra? Então, gente, a gente vai ficando por aqui agora. Se você explicar que tinha falado P2 no começo da gravação, explica essa o porra. que é o P2? O que é o P2? Olha só, isso é tipo o final dos créditos da Marvel. Agora. Ah, tá, sendo pra créditos. É um pouco menos interessante. É porque Vamos botar isso mais perto. visualmente, se vocês pudessem nos ver agora, eu pratico exercício. O que não é algo costumeiro. Meu Deus, virou O que não é algo costumeiro pra área de história. E se vocês virem nós dois agora, um careca bombado ao lado de um cabeludo barbudo gordo. E daí uma vez. Não faz sentido. E daí uma vez a gente foi pra uma manifestação, um protesto, acho que era a Catraca Livre. Era a Catraca Livre? É, né? Livre. Passe Livre, isso. Ui, que era Catraca Livre não. Aqui em Floripa, e daí eu tava de camisa gola V, tava bombadinho, de óculos escuros, e um amigo nosso disse que eu era P2, que eu era policial disfarçado. E daí eu tive que pensar num apelido pra gravação e, pô, tá, P2. Então, gente, depois dessa história sensacional, a gente fica por aqui. Até o próximo podcast, o CorniaCast.